Agora começamos. Então, vamos iniciar mais uma live de equipe. Sou eu aqui, Liz, falo da Bahia, estou com a Keila. Oi, Keila. Isso. Nós vamos Pouco ler de Minas Gerais, interior de Minas. Boa noite, todo um... mundo. Ótimo. E nós vamos iniciar mais uma meditação do Livro do Céu. Vamos começar com a oração. Em nome do Pai, que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma e me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve por todos, por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos ler, acompanhar aqui agora, a leitura do Livro do Céu. Estamos no volume 18, capítulo 3, 16 de setembro de 1925. Jesus foi sempre igual nas penas. O ser sempre igual é virtude divina. O silêncio de Jesus é o tema desse trecho que nós vamos ler. Meus dias são sempre mais amargos pelas longas privações de meu doce Jesus. Só sua vontade me ficou como preciosa herança de suas tantas visitas feitas à minha pobre alma. Mas agora fiquei sozinha, esquecida por aquele que formava minha vida, que me parecia estar fundidos juntos, e que nem ele podia estar sem mim, nem eu sem ele. E enquanto penso, para onde terá ido aquele que tanto me amava? O que fiz que me deixou? Ah, Jesus, regressa. Regressa que não posso mais. E enquanto eu queria abandonar-me à dor e pensar na minha grande desventura por ter perdido aquele em que tinha posto todas as minhas esperanças, a minha felicidade, o santo querer se impõe sobre mim, fazendo-me fazer o curso de meus atos em sua adorável vontade, e quase me impede doer mais por estar privada de meu único bem. E fico como petrificada, imóvel, toda sozinha, sem o mínimo consolo nem do céu nem da terra. Agora, enquanto eu estava nesse estado, eu estava pensando em várias penas da paixão de Jesus que me mostrou por pouco tempo. Minha filha, em todas as minhas penas fui sempre igual, jamais mudei. Meu olhar foi sempre doce, meu rosto sempre sereno, minhas palavras sempre calmas e dignas. Em toda a minha pessoa havia tal igualdade de modos que, se tivessem querido me conhecer como seu redentor, só pelo modo sempre igual em tudo e por tudo me teriam conhecido. É verdade que minhas penas foram tantas que me eclipsavam, e como tantas nuvens que me rodeavam. Mas isto era nada. Depois da intensidade das penas, eu reaparecia no meio de meus inimigos como sol majestoso, com minha habitual serenidade,
e com meus mesmos modos sempre iguais e pacíficos. Ser sempre igual é só de Deus e dos verdadeiros filhos de Deus. O modo sempre igual imprime o caráter divino na alma e faz conhecer que puro e santo é o agir das criaturas. Ao contrário, um caráter desigual é das criaturas, e é sinal de paixões que se agitam no coração humano, que o tiranizam, de modo que também no exterior mostra um caráter desagradável e desagrada a todos. Por isso te recomendo ser sempre igual comigo, contigo mesmo e com os demais, igual nas penas e até em minha mesma privação. O caráter igual em ti deve ser indelével. E se bem que as penas da minha privação te aterrorizam e formam dentro e fora de ti as nuvens da dor, teus modos iguais serão luz que afastarão estas nuvens e farão conhecer que, embora escondido, eu habito em ti. Depois disso, eu continuava pensando nas penas da paixão de meu adorável Jesus, com o cravo de sua privação em meu coração, e meu amável Jesus me fazia ver em meu interior, se fazia ver em meu interior todo taciturno e tão afligido que dava piedade. E eu lhe disse: Meu amor, por que se cala? Parece-me que não queres dizer-me mais nada, nem confiar-me os teus segredos e as tuas penas. E Jesus, todo bondade, mas aflito, me disse: Minha filha, o silêncio diz alguma coisa maior que não diz o falar. O silêncio é decisão de quem, não querendo ser distraído, cala-se. O silêncio de um pai com um filho amado enquanto se encontra no meio de outros filhos libertinos é sinal de que quer punir os filhos perversos. Você acredita que seja coisa de nada, que não venha a você e que quase não te participe minhas penas? Ah, minha filha, não é coisa de nada. Pelo contrário, é coisa grande. Quando eu não venho a ti, a minha justiça se enche de flagelos, para castigar ao homem, de maneira que todos os males passados, os terremotos, as guerras, serão como nada diante dos males que virão e diante da grande guerra e revolução que estão preparando. São tantos os pecados que não merecem que te participe minhas penas para livrá-los dos castigos merecidos. Por isso tenha paciência. Minha vontade suprirá a minha vista, ainda que esteja escondido em ti. E se isso não fosse, não poderias manter a batuta em fazer teus acostumados giros em minha vontade. Sou eu que, embora escondido, os faço em ti, e tu segues aquele que não vês. Mas quando a minha justiça tiver cumprido o cumprimento dos flagelos, eu estarei contigo como antes. Por isso, coragem, espera-me e não temas. Agora, enquanto dizia, encontrei-me fora de mim mesma, no meio do mundo, e em quase todas as nações se viam preparativos de guerras, novos modos mais trágicos de combater, que davam espanto só de olhar para eles. E além disso, a grande cegueira humana, que tornando o homem mais cego, o fazia agir como besta, não como homem. E tão cego que não via que, enquanto magoava os outros, se magoava a si mesmo. Depois, toda assustada, me encontrei em mim mesma, sozinha, sem meu Jesus e com o prego no coração, porque aquele que amo se tinha ido de mim, deixando-me sozinha e abandonada. E enquanto delirava e sofria pela dor, meu doce Jesus, movendo-se em meu interior e suspirando por meu duro estado, me disse: Minha filha, acalma-te, acalma-te, estou em ti, não te deixo, e além disso, como posso deixar-te? Olhe, minha vontade está em toda parte. Se você está em minha vontade, não tenho para onde ir, nem encontro lugar para me afastar de você. Deveria fazer limitada a minha vontade.
reuni-la num ponto para te deixar, mas nem isso consigo fazer. Minha imensidão se estende por toda parte, e minha natureza faz imenso tudo que me pertence. Portanto, imensa é minha vontade, minha potência, meu amor, minha sabedoria, etc. Então, como posso te deixar se em minha vontade, onde quer eu te encontro? Por isso deves estar segura de que não te deixo. Aprofunde-te sempre mais na imensidão do abismo da minha vontade. Eu ri agora, né? Porque é tão interessante o que Jesus falou. Por isso deves estar seguro de que não te deixo. Aprofunda-te sempre mais na imensidão do abismo da minha vontade. Eu fiquei pensando, né? Meu Deus, que coisa interessante, né? Que ele tá falando aqui que ele não pode deixar a Luísa por causa da imensidão da vontade dele, né? Porque, tipo, ele fala, né? Se ele fosse deixar ela, ele teria que concentrar a vontade dele num lugar só. Aí ele diz: Eu não consigo fazer isso, né? Porque a vontade dele é uma imensidão. Aí ele diz: Então, como posso te deixar de minha vontade? Onde quer que eu, tipo assim, onde quer que eu vá, eu te encontro, ele diz, né? Como é que eu posso te deixar se eu vejo a minha vontade em tudo, se a minha vontade e imensidão está em tudo e eu te encontro em toda parte? Eu fiquei pensando, que coisa interessante, né? A pessoa que está na divina vontade, de fato, Jesus, onde vê a vontade dele, ele vê aquela pessoa junto. Ele vê aquela pessoa também. Isso é muito incrível, né? O microfone, Keila. Esqueci, Lisa, eu desliguei para não dar interferência, estou aqui raciocinando. É muito interessante, porque primeiro, quando ela está procurando ele, e aí ela demora, né, para entender isso, que ela fica procurando ele só que fisicamente, né? E Sim. aí ele fala o tempo todo com ela. Se aprofunda na sua alma, que é o que ele falou a última frase, porque eu tô lá. Então, é, é aquilo que a gente vem aprendendo, né? Não procurar Jesus fora, mas dentro da gente, né? É, um relacionamento agora íntimo, né? Interior, entre nós e Deus. Então, quando ele fala que não poderia separar, é como se ele tivesse que separar a vontade dele, né? Por quê? Porque ela estando na vontade dele e fazendo dela as coisas dele, porque aí ela já não tem mais nada, ela tem aquilo que ele tem, né? Aquilo, ela se preocupa com o que é de Deus. Para ela o mundo acabou. Então, aonde que ela vai estar? Na vontade dele, né? Só que aí como que eu posso dizer? O costume humano, igual quando ela vê ele extraordinariamente, né? Vê de pegar, de abraçar. E aí ela fica com essa questão, né, de ver ele fisicamente, de estar ali conversando. Só que muitas vezes quando ele quer não, né? Quando a justiça exige o castigo, ele foge dela na visão física ali. Mas aí ele tá dentro dela e ela tá dentro da vontade dele, né? Por isso que é essa fusão, né? E aí é complicado para ela entender isso, né? Como assim? Como assim? Se eu me ver e eu não tô te vendo, e até que entende, né? É muito complicado às vezes. É verdade. É verdade, né? Mas sabe em relação a isso que você falou, sabe o que eu acho muito interessante? Que depois da divina vontade, depois que de fato hoje eu vejo que eu tenho uma vida com Deus, eu vejo assim que antes é como se a gente não percebesse que Deus nos vê. Você tem essa mesma visão, assim, da sua vida prática? Tipo, você está conversando alguma coisa com Jesus, alguma dúvida até do livro do céu, e aí você vê que ele te responde nos acontecimentos, às vezes até num outro trecho. A questão do cerco, né, que a gente vê muito no grupo da Divina Vontade,
sobre os assuntos que a gente está fazendo, que a gente está falando. Acontece coisas, às vezes, não com a gente, mas com uma das meninas, e ele vem e responde. E é porque a gente está atento a ele também, mas é muito diferente a nossa visão hoje, porque a gente sabe que ele está nos vendo. sim, Ele sabe que a gente está. E antes é muito engraçado, é como se a gente realmente visse Deus só ali no momento da igreja. Vou colocar assim para vocês entenderem, falando. Muita gente acha que o momento que você está com Deus, que você está. É só ali. Você saiu da missa, você vai resolver suas coisas, sua vida, e depois, no momento de oração, você vai estar com ele de novo. Mas não é assim. Por isso que ele está falando com a Luísa também, que é o tempo todo, né? Não tem como separar mais. Quando a gente entra na vontade dele e a gente muda essa visão de que não é só uma visão, né? É um modo de vida diferente, totalmente diferente. E aí a gente sabe que ele está nos vendo, que ele está. É como ele mesmo disse, não tem como separar mais, né? É muito interessante mesmo. Mas eu acho assim, o ponto principal do trecho, e eu acho que você vai concordar comigo, chamou muita atenção esse pontinho do final, né? Mas o tema central do trecho é muito legal. É muito interessante ele falar e é muito forte, né? Ele falar que ele é sempre igual. E aí a gente vai lembrar de tudo que a gente sabe de Jesus, a gente vai lembrar dele na Voltorta, a gente vai lembrar dos filmes que a gente já viu. Que eu falo, lembrar assim, até das passagens bíblicas, da serenidade dele, de tudo isso, mas o sempre, desculpa, o sempre igual que ele fala é o pensamento no divino, né? Não é o pensamento, mesmo ele na sua humanidade, né? É, é o pensamento e a atitude, tudo voltada para quê? Para a divina vontade, né? Por sim, isso que é constante, por sim, isso que não é volúvel, por isso que por mais que ele sofra, tudo que ele sofreu, tudo, desde a primeira coisa lá, desde o nascimento até a morte, né? A vida íntima, a gente vê muito, né? Tudo que ele detalha da vida dele, os próprios evangelhos ali, a busca pelos apóstolos, a incompreensão de todo mundo, a incompreensão por causa da vida dele, né? A família foi muito julgada, precisou de. Enfim, tudo, vamos imaginar tudo que passa na nossa cabeça, né? Tudo que ele sofreu. Ele sempre sereno, sempre a mesma doutrina, assim. Mas por que isso, né? E por que que a gente olha para os homens e vê que é tão difícil de ver gente assim hoje? Porque ele sabia o propósito, né? Um propósito maior, né? E não é nem saber, né? Ele era Deus, né, gente? Tipo assim, não é nem o fato de saber, né, Liz? É tudo que estava envolvido ali, né? É o que ele fala mesmo, né? Só na divina vontade, porque ele fala assim uma frase muito interessante. Ele fala que recomenda para ela que ela seja igual, né? Com Deus e com os outros. Por quê? Porque isso vai demonstrar de fato que ela não vai estar guiada pelas paixões, né? Que ele fala, né? Que o humano e as paixões é que deixa a gente desigual. Porque se a gente for ser guiado por aquilo que a gente quer, e aí às vezes não dá certo, mas a vontade é minha, né? Uma paixão, um desejo, um sonho. E aí eu vou estar me desiludindo ali por um sonho, às vezes eu vou chorar, eu vou me esbravejar, eu vou ficar com raiva das pessoas, mas na medida em que eu entendo que tudo que eu vivo, e aí é que tem que ter a mudança, né, de chave da cabeça, de entender assim o para que eu fui criado, né? Quando a gente está realmente vazio das nossas coisas, a gente vai entender cada coisinha que a gente vive tem um propósito maior. E esse entendimento a gente só consegue na divina vontade. sim. Só. Só.
Porque o pensamento humano, ele traz uma desordem, justamente por causa das paixões que ele fala, né? O pensamento humano, ele é movido por aquilo que o humano quer. E É, aí ele tem lista infinita de coisas para fazer, tá no dia de morrer, busca um monte de coisas, mas só com finalidade humana, e aí se frustra, fica triste, desilude com as pessoas. E aí eu tenho na minha cabeça, assim, desde o dia que eu li esse trecho no primeiro volume, isso não sai da minha cabeça, assim. O fato de Jesus falar que tudo é ele. E aí a Luísa estava sofrendo algumas contrariedades, porque ele estava moldando ali a vontade dela, até no comer, no falar, em tudo. Desapegando ela do mundo, né, no primeiro volume. E aí ele vira para ela e fala: tudo que você sofrer sou eu. Se alguém te xingar, se alguém te tirar sua comida, deixar você com. É exemplo que eu tô dando, né? Porque ele falou várias coisas. uhum, Sou eu que quero que você sofra. Aí você para diante disso e fala assim: tá. Então não são as pessoas, né? É Deus. E tem um propósito. E eu sei que todo mundo que tá nesse mesmo processo da divina vontade teve muita coisa para morrer e ainda tem, né? sim, Só Jesus sabe aonde ele precisa apertar o calinho que ele precisa apertar, né? Então, de fato, a gente sabe que a gente está num processo de purificação, que ainda é longo, né? Porque muita coisa que às vezes está velada ali, a gente nem mesmo a gente não sabe. E aí ele vai fazendo a gente passar por um processo que é o que ele fala, né? Que no início é mais complicado, a Aline sempre falou isso com a gente, né? No início é mais dolorido, quando a gente toma esse susto, esse baque, de que a gente não vai ter mais vontade, mas depois a gente até fala assim, tá leve. Eles vão doer mais que outras, né? Eu falo dessa morte das paixões, né? sim, Das coisas que a gente, no início, a gente queria muito. Então, achei muito interessante esse ensinamento dele de ser sempre igual. Que aí é o manter, assim, o propósito, né? A reta intenção. Que eu lembrei muito disso, assim, quando ele estava falando, né? Quando você estava lendo, eu lembrei muito assim, é a gente manter a reta intenção em tudo que a gente faz. A gente aprende que a gente realmente vai tendo essa estabilidade no agir, porque aí a minha intenção em tudo que eu faço é sempre cumprir ali, viver, né? E cumprir ali a vontade que não é minha mais, que é de Deus. Então, aí quando ele fala assim, igual no sofrimento, e aí ele fala uma outra palavra que eu não sei, mas eu entendi que era assim, eu não lembro que o texto é enorme, né? é, É, é difícil de é, achar. ele fala que é igual no sofrimento, enfim. Ou seja, aí eu entendi. Se você tá bem, se não tá acontecendo nada, beleza, mas quando a gente acontece alguma coisa com a gente, algum sofrimento, alguma dificuldade, é ter sempre em mente, né, que tem um propósito para aquilo. E aí dificilmente o filho da divina vontade vai ser alguém que se desespera Sim, diante das verdade. situações, né? É até engraçado engraçado assim, num modo de falar, que quando a gente recebe alguma notícia, assim, por exemplo, de uma doença ou até mesmo de uma morte, não é que a gente passa a ser insensível, mas a gente já entendeu tanto sobre o propósito das coisas que a gente fala, eu sei que tem um propósito ali. E as pessoas naturalmente já pensam com um olhar muito mais objetivo ali no humano, né? Ah, mas por que que aconteceu isso? Era uma criança, ou era um jovem, ou enfim. E a gente sabe que Deus tem um momento exato e muito correto para até para a morte da pessoa, Sim, né? é verdade. Então, então assim, não é que a gente é insensível aos acontecimentos, mas dentro de nós, por mais que às vezes a gente chore junto com a pessoa, porque a gente não deixou de ter o sentimento ali, o entendimento é outro, né? A Uhum. visão. Então, eu entendi isso, né? Que esse ser sempre igual é por causa de tudo isso, né? Por causa de tudo isso, de saber o propósito,
de ter essa reta intenção de agradar somente a Deus, ou seja, as paixões vão morrendo e a gente vai se esvaziando, então não tem o que incomode, né? O que vai trazer um desconforto assim. Claro que tem um processo, né, Lisa? Eu tô dizendo assim, não que não vai ter os desconfortos como que eu posso dizer? Desse processo mesmo que a gente vai passando, né? Não é sempre. Acontece, né? Da gente ter uma situação ali que a gente precisa passar e naquele momento é dolorido, né? A gente vai ter até entender também, né? Eu lembrei do que a Michelle estava falando na live passada, a situação complicada que ela passou, até entender o que, é que ela ia fazer, ela ficou aflita ali no que ela ia fazer, né? Mas não Uhum. significa que ela perdeu o centro dela, que é Deus, porque imediatamente ela já volta para Jesus ali, né? Já pede socorro para Sim, ele, já tenta entender o que estava acontecendo. Então é muito rápido, né, essa resposta, tanto da gente quanto de Jesus também, né? Então é mais ou menos isso, assim, que eu entendi. sim, muito interessante. É uma estabilidade interior, né? O interior É, que fica no, no mesmo estado. É muito parecido é a atitude de Deus mesmo, né? Assim, ele fez um ato único, né? E parece que a gente fica também num ato único, numa constante, né? Num ato constante. O nosso ato constante é estar na vontade divina, ou seja, cumprir o propósito da vontade divina. É a gente ter essa vontade divina em nós, e para isso a gente fica nessa constante intenção de estar nela, de estar seguindo a vontade divina, de estar focado naquilo que ela quer, no propósito dela, né? Que é o propósito divino, como você falou, né? Que Jesus ele ficava olhando para o propósito divino. Ele ficava hum, concentrado num propósito divino, sempre ali naquela constante, ou seja, as intervenções humanas que pudessem acontecer devido à natureza de Jesus, né? Seja um descontentamento, uma frustração, né? O próprio fato, por exemplo, de Judas ter se condenado, né? Por exemplo, o próprio fato, ele sabia que o Judas tinha se suicidado, né? Então, isso poderia ser uma coisa que, tipo, afetasse a natureza de Jesus. Estou dando um exemplo aqui, né? Que sabe de que pudesse. eu lembrei enquanto você falava? Só te cortar um pouquinho. Sim, Ele teve muitos embates, vamos dizer assim, com os fariseus. Então, isso no humano, a pessoa toma, assim, a pessoa muda, ou desiste, ou no humano que eu falo, né? O sim, humano, o puramente humano, a pessoa que pensa somente humanamente, ela tem a tendência ou de desistir, ou de partir para violência, né? E Jesus não. Tanto que ele cita palavras, né, no texto, sempre sereno, sempre com o mesmo posicionamento. E eu acho que ele até falou um pouquinho disso no trecho, que dá a entender assim que ele teve várias dificuldades, mas no amanhecer do outro dia, por mais que ele tivesse saído derrotado de sei lá, vamos imaginar de uma discussão com os fariseus, no outro dia ele estava lá na mesma posição, radiante ainda mais. Porque o que movia ele é sempre a divina vontade, que era o que você estava falando aí agora. Então, assim, é a visão de longo alcance que a gente ganha, vamos dizer assim, né? sim. Porque por mais que alguém venha e fala algo com a gente, por exemplo, ou que a gente tenha que fazer alguma coisa, que no início é difícil, falar com alguém, por exemplo. E aí Jesus te mostra e fala, mas infelizmente você vai ter que ir lá falar com essa pessoa, porque vai ordenar o ambiente, vamos imaginar, né? Que a Aline estava Uhum. falando, acho que ela estava falando no grupo agora, que
A gente é sempre assim, aquela pessoa que em qualquer situação, se tiver oportunidade, a gente vai pacificar, vai, se precisar fazer uma denúncia contra alguém, a gente vai fazer. Por quê? Porque o que que a divina vontade pressupõe? Uma ordem, né? Nas coisas. Não estou dizendo assim que é no sentido de ser uma obrigação, porque muitas vezes as situações elas não permitem que a gente, então é melhor a gente deixar quieto, né? Mas Uhum. eu digo nas circunstâncias que são favoráveis, digamos assim, né? Sim. Então, por mais que seja desconfortável, a, a, a intenção, não, a divina vontade ali querida é que a gente faça o ato, né? E aí E que tem aí, que, é, e aí que tem que ter o desprendimento das paixões humanas, né? De toda é, essa influência humana. ser Porque livre. ser livre. Porque você falando, eu lembrava de mim, né? Eu sou o tipo de pessoa que, na fraqueza da minha natureza, né? Nas minhas paixões, eu tenho uma tendência a ter respeito humano, por exemplo. Então, numa situação dessa, que eu preciso de falar com alguém para corrigir a pessoa, para poder tentar fazer com que alguém mude de ideia, eu tenho que fazer uma denúncia, né? E essa é uma situação que, para minha natureza humana, para minha vontade humana, eu não iria querer fazer, tipo assim, sabe? Uhum. Eu não iria querer fazer isso. Mas é muito interessante, porque quando a gente passa a, a compreender, como você falou, ter essa visão de longo alcance, aí a gente entende o bem que aquele ato vai proporcionar. A gente Não é compreende seu interesse mais, né? isso. E a gente se desprende, né, da nossa vida humana. Ah, se eu tiver problema, se eu tiver bronca, tudo bem, eu assumo. Mas eu tô vendo o bem que vai causar diante dessa situação, se eu for lá e corrigir essa pessoa, então eu vou fazer. E você já reparou que a gente está narrando aqui agora, mas na maioria das vezes, quando a gente vive situações assim, é Deus que nos impulsiona e a gente nem pensa. É, Quando é exatamente. para fazer, quando é para fazer, não tem essa conversa toda que a gente está tendo aqui na nossa mente, é muito rápido. Sim, E aí a gente sente aquele impulso ali de fazer, né? E a gente vê que é realmente uma vontade que não é nossa, que igual você falou, né? Se for por você, você não faria. E comigo acontecia muito, e a Aline puxou muito minha orelha por causa disso e foi me mostrando, né? Que eu tinha, ao invés do respeito humano, que é o que você fala, é o amor próprio, uma autodefesa, assim, de tudo, entendeu? É como se eu fosse a vítima de tudo. E foi uma coisa que foi preciso ir sendo quebrada aos poucos, porque a, isso também é muito ruim. Porque aí, numa situação em que a pessoa às vezes tem que me corrigir, aí eu ficava colocando justificativas, né? Então, o amor próprio, o respeito humano, que é o respeito em relação às outras pessoas, tudo isso são paixões. E que impede da gente ser sempre igual, porque é o que Jesus está dizendo no trecho, porque aí a gente vai ser oscilante, de acordo com o que a paixão que estiver comandando no momento. Vai ser, não vai ter essa liberdade em nós de agir, não vai ter. Que hoje, com certeza, ele tem mais em mim e em você do que há 2 anos atrás. é, Por isso que eu perfeito. falei que é um processo, né, que a gente vai passando, né? Porque aí a Uhum. nossa alma vai se conformando a essa e adquirindo essa estabilidade, né? Não é uma coisa que é um download, é um processo de aprendizado, né? É, Meio, meio doloroso no início, mas é maravilhoso, né? Viver assim. Porque a gente adquire uma liberdade de não, assim, nem dói, né? Isso que eu tô te falando, né? Você faz no impulso ali que Deus te move, e aí quando você olha para trás, nem doeu, né?
Sim, exatamente. Porque quando a gente vive só na nossa vontade humana, a gente está numa constante de olhar para si mesmo, de olhar para si mesmo, de estar olhando para si mesmo, né? Cada um com uma tendência diferente, né? Uhum, Assim, de uma forma diferente, mas todo mundo está fazendo também a mesma coisa, que é olhar para si mesmo, né? Que é essa coisa de, às vezes, de se autodefender, de querer manter a sua imagem, né? Sempre muito linda diante das pessoas. E aí, ou seja, o seu querer vai oscilar de acordo com aquilo que for mais conveniente para você naquele momento. uhum, Aí é o reinado da vontade humana. A vontade divina não, é uma constante, né? Então, a gente vai compreendendo o querer de Deus, né? Nessas dimensões seja da nossa vida prática e também nessa dimensão macro, né? Ele quer que venha o reino da divina vontade. Então a gente fica na constante de querer o reino da divina vontade. também quando você fala aí, que vai vindo as coisas, né? Sim, Eu entendi que esse, quando ele fala assim que ele é constante, né? Ele é a vontade, ele fala dele mesmo, sempre igual, é o divino. Mas por quê? Porque o constante, essa constante que a gente estava falando, é o bem, né? sim, Tudo que vem de Deus é o bem. E nem sempre a gente vai fazer o bem quando a gente está na vontade humana. Porque aí a gente vai fazer não o bem em si, a gente vai fazer aquilo que é bom para a gente. E isso. às vezes não é bom para o coletivo. Por exemplo, eu lembrei de um exemplo que a Aline deu um dia numa aula, ela falando assim: olha, o filho da divina vontade, por exemplo, numa empresa. E aí pode ser que ele vai fazer uma ação ali dentro da empresa dele que não vai ser boa necessariamente para ele, para o filho da divina vontade, se ele estiver trabalhando ali, né, como todo mundo trabalha. Só que ele vai sempre ver o que é bom para todo mundo, o que é bom para a empresa, o que é correto fazer, o que é legal fazer, né? Você entendeu? Uhum. E às vezes, uma pessoa ali na vontade humana mais gritante do mundo, ela vai fazer o dela, olhando para ela. Muitas vezes não é benéfico para todo mundo, muitas vezes é, pode ser que atrapalhe a empresa, pode ser que prejudique a empresa onde ela está trabalhando, mas ela está olhando para ela mesma, né? Só para o umbigo dela. Mas essa constante no bem é porque é justamente isso que você está falando aí. É o bem de todos, não nosso, né? Não Exatamente. nosso individual. Tem Muito- tem uma frase que eu sempre lembro, assim, eu às vezes falo, não paralisar o bem. Sabe, ficou essa frase ressoando na minha cabeça, não paralisar o bem. E aí eu lembro que um dia eu tava muito mal, fiquei muito mal, tá? Porque eu tava aprendendo a dirigir e nesse dia eu ralei o carro. Imagina. Ei, Eu fiquei muito mal nesse dia, assim, né? E aí eu lembro que eu fiquei muito mal mesmo, Keila, assim, parece uma besteira eu falando agora, mas eu fiquei muito mal. Foi uma frustração muito grande e naquele dia eu tava dirigindo e o meu pai tava do meu lado, sabe? E aí eu sei que abriu uma ferida de infância pra mim, assim, né? hum, Porque eu sempre, desde criança, eu sempre quis muito a aprovação do meu pai. E uhum. naquele momento, eu não Seu tive mundo a caiu, né? aprovação dele, né? Oi? Seu mundo caiu ali naquele O momento. mundo caiu, né? Tipo, eu fui a decepção do meu pai, né? Naquele dia. Aí eu fiquei, meu Deus do céu.
Mas eu fiquei agradecendo a Deus, né? Porque eu disse, não, o Senhor tá me mostrando essa ferida porque Ele quer curar a ferida, né? Sim. E eu sabia que Ele queria curar essa ferida, que não era para eu dar mais atenção para essa para essa coisa infantil que tinha em mim de querer agradar meu pai em tudo e todo o tempo, mas que era para eu ficar com o olhar em direção ao Pai com P maiúsculo, né? Ficar com o olhar em direção ao divino e não ao humano, né? Então, não Uhum. ficar olhando a atitude humana ali, nossa, eu ralei o carro e tal, mas poder realmente ficar com aquilo que importa aos olhos de Deus, né? Que também Aquela situação que tinha gerado, né? De você ver isso que você tinha sentido, né? exatamente. Aí eu percebi que Deus estava me mostrando aquela ferida que era para eu tratar, né? Que era para eu poder me ordenar para Ele, me ordenar para Deus. Aí eu entendi. Mas mesmo assim, eu fiquei muito mal, né? E eu lembro que eu fiquei tão mal, Keila, que eu fiquei como que com depressão, assim, naquele dia. E eu tinha um compromisso marcado, né? E aí, imagina, para sair de casa do jeito que eu tava, deprimida, eu tava com a cara inchada de tanto que eu chorei. E aí, eu lembro que me veio na cabeça isso, né? Não paralise o bem. Aí lá vai eu, tomei banho. E eu fui para o meu compromisso, e o compromisso inteiro com vontade de chorar. Inteiro É, segurando lá para não chorar. Mas eu tive que ir, porque era o que Deus falava para mim, não paralise o bem. Não paralise o bem, você não pode parar, independentemente do que você está sentindo, independentemente. E é o que a Luísa está falando também no início do trecho, né? Ela disse que estava muito deprimida porque Jesus não estava, né, com ela não estava vendo Jesus, na verdade. Ela não estava vendo Jesus e tal. Só que ela disse que mesmo assim ela continuava o curso dos atos dela na divina vontade. Ela fala isso, né? é. E aí, sabe o que que eu lembrei agora? Jesus fala muitas vezes que no curso da vida mortal dele, ou seja, enquanto ele viveu humanamente, ele muitas vezes nas caminhadas que ele fazia de uma cidade para outra, ele não tinha onde dormir. Então, olhando humanamente, uma pessoa humana, Judas, por exemplo, que eu sei que Judas ele tinha esses questionamentos, né? Ah, com o que que a gente vai pagar tal coisa? Ah, não tem dinheiro para isso? Ah, não sei o quê. Eu sei assim, das séries que eu já vi, Judas era essa pessoa, que ele olhava como que eu posso dizer, a missão de Jesus como um rei que seria rei humano ali, né? Então ele olhava aquela missão como um fracasso, porque tinha dia que não tinha lugar para dormir, porque não tinha dinheiro para pagar a hospedaria e não dormia assim, sei lá, debaixo do relento ali mesmo, né? Não tem aquela frase que Jesus fala, o filho não tem onde pôr a cabeça, né? Enfim. Então, assim, mas mesmo assim ele não paralisou, porque o propósito era imenso, gigantesco, né? O próprio fato é tão grande, né, Liz? Porque o próprio fato dele ter sofrido isso, dele não ter tido lugar para dormir, gerou em volta disso um ato ali na divina vontade tão imenso que alcançou todos, né? Do passado, presente e futuro, que ele fala, né, das orações que ele fez para na Valtorta, ele fala, na vida íntima ele fala das orações ali, acaba que a gente entende, né, é, junto com o livro do céu, assim, que ele fez atos na divina vontade, cada ato que ele fazia, tudo que ele vivia, o fato dele não ter lugar para dormir, o fato de às vezes não ter o que comer, gerou, assim, uma imensidão de atos, né, de repercutiu da nossa vida de hoje, inclusive, né? Então é muito grande tudo que ele viveu e aí se ele, por isso que ele era constante, né? Porque a visão dele não era humana, era Deus ali, né? Não era Sim. como alguns apóstolos chegaram a pensar, né? Que ele reinaria humanamente. Então
a visão é totalmente diferente, né? Por isso que ele fala sempre pra gente se elevar em tudo que a gente vive, que é o que você estava falando do que você viveu, né? Pra gente elevar ao propósito e não ao fato em si. Se a gente Uhum. olhar para o fato em si, a gente paralisa às vezes, porque não vai entender também, né? Sim, Então é exatamente. muito interessante, muito legal. Exatamente. Se a gente não entende, se não, se aquilo não tem mais razão de ser, humanamente falando, na nossa visão limitada, a gente desiste, a gente não quer mais, né? E era o que eu tava pensando, né? Porque agora antes da live, eu tava conversando com meu namorado e ele tava partilhando comigo de, de um pessoal que saiu, né, da nossa comunidade, do nosso movimento. Ele tava dizendo, né, que eram missionários muito bons e que saíram e tal. E eu pensava com Jesus, né? Tava meditando com Jesus. E é porque as pessoas elas perdem o propósito divino. Elas não conservam o propósito divino. Então, começam a aparecer outras prioridades humanas para elas. Elas vão acatando essas prioridades humanas, seja o trabalho, sejam os filhos, outras coisas lá, não sei. Que a pessoa vai vendo como mais importante do que as coisas de Deus, né? É mais importante eu eu trabalhar do que eu servir no retiro. É mais importante eu eu arrumar minha louça do que eu, sei lá, dar aula de catequese para as crianças. É mais importante eu estar aqui e fazer tal coisa do que servir a Deus. Então, o propósito divino vai se apagando, até que a pessoa ela olha para aquilo e ela diz assim: Nossa, não tem mais razão de eu estar aqui, não tem, não tem um porquê, não tem um para quê, porque ela perdeu a visão divina, ela não entende, ela não compreende, ela não está dentro do apelo de Jesus, quando Jesus fala, né? A messe é grande, poucos são os operários, né? Quando Jesus fala isso. Estou falando aqui uma pessoa que não tem o livro do céu, né? Que ela vai se basear na Bíblia, né? No que Jesus falou na Bíblia e tal, porque a pessoa não tem esse Sim, entendimento sim. do livro do céu. Ali na quantidade humana, né? Naquilo que É, é até então, né? naquilo que é possível para a pessoa entender ali no contexto dela, né? Mas para falar sobre isso, que o propósito divino, que na verdade a gente entende que é a divina vontade, né? Vai se apagando, a pessoa vai ficando só ali na Ali visão humana dela. que eu vejo assim que Jesus me mostra pessoas que pensam assim um sentimento às vezes que a pessoa nem sabe que tem, assim uma coisa bem oculta mesmo, eu acho, que dá a impressão de que algumas pessoas elas nessa realidade de santidade humana, algumas pessoas não tô falando que são todas, tá? Dá a impressão de que algumas pessoas elas servem a Deus ali na igreja como se fosse um favor, como se fosse elas por Deus e não Deus por elas. Porque a gente sabe o quanto é transformador estar em união plena com Deus, né? Só que é tão diferente da divina vontade, Liz, porque eu vou te dar o exemplo meu. Eu era de movimento de encontro de jovens, quando eu era bem novinha, ali entre 15 e 16, é o EAC. Você lembra que hoje eu acho que não tem mais o EAC? Que hoje eu acho que o grupo de jovens é um só, né? Uma coisa assim. É a C. O que significa? É a C. Encontro de adolescentes com Cristo. Não tem um encontro de casais? Sim, É que eu sou velhinha, amiga. Eu sou antiga, eu tenho 40 e tantos. Então não é da tua época. acho que ainda existe esse AC. Eu acho que ainda Eu, existe. as cidades devem ainda ter. Enfim. Aí, na época, era tudo muito bom, né? Porque essa sensação que a gente tem quando a gente está ali em grupo e rezando e tem aquele o sentir, né? O sentir do louvor, das músicas e tudo.
dos encontros era muito bom e tudo, mas eu não me conectei com Deus, como eu, como eu sinto agora. Então, quando você, de fato, quando ele consegue, eu não estou sabendo explicar, mas quando Jesus consegue que você, de fato, se abra para ele, a visão muda demais, assim, demais, 360 graus, é um giro, assim, completo, né? Então, a visão de que a gente não é a gente por Deus, é Ele por nós, é Ele, a gente está indo em direção, sim, porque não tem que ele fala que a gente se eleva e ele se abaixa um pouquinho para nos encontrar, né? Porque ele sabe da nossa pequenez. Mas não é, é a visão muda, igual eu estava falando com você agora, que muitas pessoas pensam que está aí na igreja, eu estou fazendo um favor ali, que eu estou indo de voluntária para. Eu acho que fica essa visão de que está fazendo um favor para Deus, sabe? Uhum, sei como Não é. passa a impressão de que Aham, de que a pessoa, se eu não for, tem outro lá. Tá, mas e você? E a sua transformação pessoal? E o seu encontro com Deus? Então não é um serviço, né? Não é um serviço. É claro que é o que Jesus fala, né? A gente precisa todo mundo colaborar, porque de fato tem funções ali dentro da igreja que precisam ser feitas, né? Precisam ser, como que eu posso dizer, tem o trabalho ali de fato, né? Ali você manter uma paróquia funcionando não é fácil, é muita gente que precisa, né? Só que não é só um trabalho burocrático, vamos dizer assim. É muito, a visão tem que mudar muito ainda, né? A sim, visão tem que mudar muito, sim, tem que mudar demais, é sair dessa posição de verdade. ser filho, né? Servo de fato, né? Assim, não é um serviço, é Uhum, amor, é amor a Deus. sim, É você querer estar com Deus e você. Jesus fala no livro do céu, né? Que se a gente soubesse o valor que tem a divina vontade, a gente ficaria entrando em disputa, né? Para saber quem faria mais, né? uhum, E é, né? Então, ontem, quando não deu certo a live, eu falei, é o que você estava falando agora de não desistir, né? Falei, a gente não vai desistir, não, amanhã dá certo. aham. É isso mesmo. Continua bem, né? O ato contínuo também é isso aí, né? É, Também não vai deu melhorar. certo, mas amanhã dá certo. Aham. Tinha outra live que eu tava até comentando também com a Andressa, né? Que, tipo, é até interessante. Que por mais que a Aline, às vezes, ela passa um monte de tempo sem fazer uma série, por exemplo, o Evangelho como foi revelado. Aí ela passa 2, 3 meses sem fazer uma série. Mas chega um momento que ela faz, ela continua. Isso é muito interessante. Porque realmente, se fosse a vontade É, humana, nossa, Liz, mas sabe o que que eu tava, assim, vendo? É muita coisa, né? É sim. muita coisa, é muito conteúdo. E, e já tem muito conteúdo no canal que você fica assim, é um mar, né? A Divina Vontade é de fato um mar, né? Porque é muita coisa, a gente é uma gotinha ali. E é interessante que você estava falando que a hora que ela volta, você vê que pega a sequência ali, não só do trecho, mas até do raciocínio. Você Aham. já prestou atenção? Muito É, interessante, meu é Deus. essa questão da constância também, né? É, Desse ser igual, isso. porque é muito interessante. Você pega as meditações ali da escola, aí você falou, né? Às vezes passa um tempo e aí tem que ir intercalando com outras coisas, com outros vídeos, com outras séries. E aí quando ela volta lá, por mais que tenha passado 2 semanas, porque é Jesus, não é ela. Não somos nós, É o que ele né? fala, né, também no trecho. Sim, então não é divino, não é nosso. A gente está só emprestado, né? Uhum, É muito exatamente. legal. Gente, que incrível que é isso, né? Incrível demais, É, meu Deus. Eu compreendia
também agora há pouco, que possuir a vontade divina. É justamente essa atitude de tipo, eu marquei uma live com a Keila às 9 horas. E, e a mesma vontade de Deus eu tenho, ao ponto de que eu quero estar aqui, eu vejo importância em estar aqui, sabe? E realmente é algo que eu quero, que é meu, eu tomo posse. Eu quero estar aqui. Essa live é minha, eu vejo que é importante que ela Uhum. aconteça, né? É algo que eu tomo para mim. E é diferente de simplesmente eu obedecer a Deus. Deus quer que eu esteja aqui e eu vou estar. Mas É, porque ele fala que tem diferença da designação pura e simples daquele que pega e assina a carta embaixo, né? Ele concorda, ele ama essa vontade, esse desígnio, né? É totalmente diferente. sim, A totalmente. intenção é totalmente diferente. Por É mais que eu, diferente de você fazer para se livrar daquele compromisso. De sim, fazer porque você já fez o compromisso e porque você tem medo que Deus fique chateado com você. isso. E também é diferente de fazer com prontidão, porque tem gente que faz com prontidão, né? Deus diz, faz tal coisa, a pessoa diz, vou fazer, faço, e faz com prontidão. Mas mesmo assim, ela não tem a vontade divina para tomar posse daquele ato, para dizer realmente eu quero isso, eu quero estar aqui. Eu não queria nenhum outro lugar no universo para estar, eu queria estar aqui. Eu vejo É que porque tem a diferença. Eu lembrei do que a Aline fala da diferença da santidade. Ela estava explicando um dia num trecho que Jesus estava falando da diferença da santidade humana para a divina. Porque aí a santidade humana é querendo ou não querendo, porque às vezes é velado essa intenção, não é uma maldade da pessoa. Eu estou querendo pontuar para ficar bem claro, né? uhum, A santidade humana, que é o que você falou, que a pessoa vai lá e faz. Só que querendo ou não querendo, é algo que é para a própria santidade dela, é para cultivo ali daquela virtude que ela quer desenvolver, que ela se propôs a sim, desenvolver, né? Então, querendo ou não, é para que essa virtude se desenvolva ali. Aí ela tem como se fosse um roteiro ali, né? De coisas que ela acha que ela precisa fazer e que de fato foi designado para ela ali. E aí ela tem que ser obediente, ela tem que ser virtuosa, ela tem que ser. Então é meio que resignação e é, pura e simples, né? exatamente, exatamente. E tomar posse da divina vontade é muito incrível, é incrível demais. É um grande presente mesmo que Deus nos deu, né? Que Ele deu para nós aqui nesse tempo. Meu Deus do céu, que coisa incrível que é isso. Maravilhoso. Nossa, os vídeos estão ficando incríveis. Eu essa semana assim passada, eu estava muito atolada de serviço, não estou conseguindo acompanhar todos os vídeos, né? Porque postou um monte de vídeo da inteligência artificial, cada um mais incrível que o outro. E vai ajudar demais na compreensão, né? Mas é o que a Aline falou, ter o cuidado, né? Claro, de sempre que está lidando ali com a inteligência artificial, para que seja de fato puro ali, né? Do livro do céu. Ela até falou para tomar cuidado para não usar uma uma das inteligências lá, o notebook LM, que eu até uso no meu trabalho. Ela falou que achava que não era interessante, mas assim, quando elas começaram a postar os vídeos, e aí é o que eu tava falando do mar, né? Não acaba, porque é muito lindo. As Meu músicas, Deus, né? que lindo que é. É muita coisa, gente, é muita coisa, muita coisa. E mesmo assim, é muito interessante ver que tudo isso, Jesus, ele mantém velado para os pequenos, né?
É igual ele fala naquele evangelho que, tipo, ai meu Deus, eu queria lembrar qual é aquele evangelho que ele fala sobre o, o pai que se revela aos pequenos, alguma coisa assim que ele diz. Eu te louvo, Nossa, ó Pai, agora. porque escondestes essas Ah, coisas sim. dos sábios e entendidos e a É revelaste aos porque pequeninos. quando ele fala para os fariseus, é como se eles tivessem de ouvido fechado, não entenderam nada do que ele falou. É, Não tinham ali dentro da sua alma disposição para ouvir, né? gente, eu acho incrível porque, tipo assim, nós não somos expert em marketing e Sim. produção de vídeo, em nada disso, né? E tá saindo perfeição, né? Tipo assim, exato, e a gente tá produzindo, tá fazendo, né? Essa live mesmo, né? Não é a melhor coisa da face da Terra, assim, em questão de estrutura, mas Jesus utiliza de tudo isso para se comunicar, né? E ele não quer, assim, que as pessoas venham por glamour, né? Por algum interesse, por ver alguma coisa humana ali que chama a atenção delas nesse quesito, mas ele quer atrair pela mais pura verdade que está vindo do Sim. coração dele. E é interessante porque muita gente demoniza, né, as inteligências artificiais, assim. E realmente tem gente que produz conteúdos muito horríveis. Eu estava vendo desenhos para criança, você tem que ver que coisa mais horrorosa, assim, de conteúdos horríveis, assim, que ensina coisas assim que não dá nem para comentar. E feito com inteligência artificial. E aí quando a Aline mostrou, eu falei, mas Jesus é terrível, né? Ele quer purificar, ele quer chegar por esse canal também, né? Então é muito legal, porque não tem, como que eu posso dizer, não tem preconceito, né? Até porque Deus é infinito de sabedoria, ele sabe que vai atingir, que vai chegar em muita gente, né? Então, é muito interessante, né? E aí ensina até isso, né? Ensina a fazer e tá saindo muito bonito, muito bonito. Eu fiquei encantada com as músicas. Nossa, meu Deus. Nossas músicas foram Eu incríveis fiquei encantada. demais. Foi um presente muito grande de Jesus. E é por isso que a gente não pode ter medo na divina vontade, né, Liz? Porque a gente vai fazer coisas que a gente nunca fez. Donas de casa que às vezes não sabiam nem mexer no telefone direito, leigas assim de tudo mesmo, né? Eu particularmente não tinha muito conhecimento nem da Bíblia, para te falar bem a verdade, eu era aquela católica de IBGE, como dizem, só era um número e a minha história mesmo é um resgate, assim, sabe? Sim, Porque então, assim, dentro do grupo tem muita história, né? Tem muita história, cada um com seu como chegou até aqui, né? A gente vê nos podcasts, né? Inclusive estava vendo o seu esses dias. Fui voltando assim para me ver. Falei, gente, é muito interessante como ele traz cada um de nós, né? Como ele trouxe cada um de nós para cá. sim. É, é muito interessante tudo, né? Que a gente está vivendo, de fato. É, que a divina vontade possa tomar cada vez mais espaço mesmo dentro de nós, né? Pra gente querer, com toda a nossa força, expandir todo esse conhecimento, todo esse reino para as outras almas, para as outras pessoas e, e querer, acima de tudo, que venha a reinar a divina vontade sobre a terra, né? Sim. Eu acho que é isso, né, Keila? Falar mais alguma coisa? Para entender bem, não, deu para entender bem o trecho. Acho que esse eu nunca tinha lido, não. Então é isso. Quer finalizar com a oração final? Pode fazer. Então vamos lá. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ah, Pai, nós queremos questão. agradecer por este momento em que passamos na tua presença e, e pedir ao Pai que
que nos abençoe, que nos dê o dom de viver na vontade divina. Que esse dom se espalhe sobre toda a terra, que cresça em nosso coração a tua divina vontade, Senhor. Dai-nos a tua bênção hoje, que nós possamos cumprir e viver a tua santíssima vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, Keila, pela sua participação. Obrigada a você. Foi muito bom o nosso bate-papo. Tchau, até a próxima. Santa noite. Amém. Boa noite.